Você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Sempre que o Lula fala alguma bosta, a minha caixa de comentários enche de gente que não me segue falando: não vai falar do Lula, não vai falar do Lula, esse hipócrita só fala da direita. Em primeiro lugar, sinto muito pelos comediantes de direita serem tão ruins que vocês estão desesperados por ouvir as minhas piadas. E em segundo lugar, eu não entendo essa fixação da direita em cobrar imparcialidade de comediante. Eu não quero fazer vocês rirem. Aceitem e parem de mexer o saco. Eu postei 2 vídeos sobre prefeitos, um de Sorocaba e outro de Recife. Um de direita e o outro dessa esquerda liberal. E nada do que eu falei nos 2 vídeos foi dito sem fontes. E é por isso que eu não tomo processo. Mas, como experimento, eu propositalmente não coloquei as fontes no do João Campos. Resultado. No vídeo do Manga, esse criminoso incompetente, o comentário que eu mais recebi era: cadê as fontes? Sendo que tá literalmente no vídeo. E no do Campos, não teve um comentário pedindo fonte. E ainda um monte de gente de direita começou a me seguir, sendo que o vídeo todo é sobre ele não ser de esquerda o suficiente. Esse é o grande problema. As pessoas de direita são tão incapazes de pensar que usam os meus vídeos para o viés de confirmação delas, independente do que está sendo dito, e é isso que eu não quero. O pior é que quando eu posto vídeo de político de direita e sou inundado com esse cadê as fontes, eu vou lá no perfil desse mesmo político que está falando abertamente uma mentira e não vejo uma pessoa nos comentários pedindo fonte para ele. Sorocaba foi a cidade que mais cresceu o seu PIB em todo o país. A direita não cobra nada da direita e se acha no direito de cobrar a esquerda. É patético. Vocês idolatram alguém como o Nicolas, que fala do preço de tudo e vota contra a diminuição do preço de tudo. Essa é a principal diferença entre direita e esquerda no Brasil hoje. A direita aceita como verdade qualquer coisa que alguém de direita fala e nunca questiona, ao mesmo tempo que questiona qualquer coisa da esquerda. Enquanto a esquerda simplesmente não engaja com aquilo que ela discorda. Então você acaba tendo uma percepção de que a direita controla o discurso. Enquanto vocês estão muito ocupados não querendo compartilhar coisa no grupo para não estragar a família, para não gerar briga, eles estão socando desinformação nesse mesmo grupo, não se importando com o que você quer ou não preservar. Outra coisa bizarra é que o comentário mais comum nos 2 vídeos é: você tem inveja. Gente, que mundo é esse que político virou uma figura intocável que não pode ser criticada? Vocês sabem pelo menos o que significa inveja? Não, eu não tenho vontade nenhuma de me ligar ao PCC, de mentir em vídeo para ser eleito, de destruir a vida de pessoas porque eu quero ajudar meus amiguinhos a ficar rico. Inveja eu tenho de gente que tirou um Pikachu arte alternativa comprando um Buster só. Se eu fosse resumir esse vídeo em uma frase é o seguinte: por que eu não falo do Lula? Porque a direita brasileira é imbecil demais para entender porque o Lula é ruim. E enquanto for desse jeito, eu não tenho interesse nenhum em entreter esse lado podre do nosso país. Eu sou um comediante comunista, eu tenho 2 objetivos: fazer rir as pessoas que eu quero e trazer a agulha do compasso político para a esquerda. Eu não consigo fazer nenhuma dessas 2 coisas fazendo comédia do Lula. Comédia é reducionista, as minhas críticas ao Lula são complexas. Eu não tenho como comentar essa fala do Lula, sendo que a maioria da população não entende nem o que o Bolsonaro fez com a Conab. Ah, mas é tudo culpa do Bolsonaro? Também, porque nesse sistema, na periferia do capitalismo, construir é lento e destruir é imediato. A gente ainda sofre muito por causa de um governo incompetente de 4 anos do pior presidente que o Brasil já teve. Da mesma maneira que a gente ainda sofre reflexos das privatizações do FHC, da subordinação aos Estados Unidos da ditadura empresarial militar e do racismo e desigualdade social das capitanias hereditárias. O meu problema com esse governo Lula é exatamente esse. Não há uma tentativa de reconstrução do que foi destruído. Pelo contrário, está havendo uma continuação da agenda neoliberal. Os ministros do Lula se orgulham de estarem privatizando mais que o Bolsonaro. O governo passado, em 4 anos, realizou 6 leilões rodoviários, média de 1,5 leilão por ano. O presidente Lula fez em 2 anos 9 leilões rodoviários. E esse ano, nós temos como meta, e com a ajuda do TCU, como disse no início o presidente, realizar 15 leilões em 1 ano, enquanto o governo passado realizou 6 em 4 anos. O BNDES está ativamente participando de privatizações pelo Brasil. Mas eu não tenho como falar isso para uma população que acha que o número de queimados aumentou por causa do Lula. E não que estamos colhendo o resultado de 4 anos de trabalho de um ministro que quis passar a boiada e desaparelhou e destruiu
todos os órgãos ligados ao meio ambiente. Como que vocês querem falar dos gastos da Janja se nunca falaram um A do sigilo de cartão corporativo do Bolsonaro? Como que vocês querem criticar essa fala do Lula se ficaram quietos com essa? É só você deixar de comer menos um pouquinho, tá? Quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também, tá certo? Isso não quer dizer que política é tudo igual. Isso quer dizer que no capitalismo os interesses são os mesmos, independente de quem está no poder. E os interesses não são e nunca serão o da classe trabalhadora. A Conab foi um órgão que demorou anos para se estabelecer e a função dela era exatamente armazenar alimentos para controlar preço. Alimentos como o café, que vocês não param de chorar. Em uma canetada, o ex-presidente, futuro presidiário, fechou 27 unidades de armazenamento. Por quê? Porque o agro, essa classe subsidiada pelos seus impostos, não queria vender uma parte da sua produção para armazenamento e sim exportar o máximo possível. Sabe por que alimento está caro no Brasil? Livre mercado! Os produtores preferem exportar a vender para o mercado interno. E como nada obriga eles a vender aqui, só vende aqui se for o equivalente ao que se pagaria caso exportasse. Porque isso é o capitalismo. É ser controlado por uma classe de filho da puta que só pensa no lucro. Gente que quando vê uma tragédia, fala que vai ter que subir o preço do arroz. Aí quando a Conab compra arroz para suprir a demanda, milagrosamente aparece arroz e eles ficam muito putos. Eu não faço ideia de quão otário você tem que ser para escrever "o Lula é pior que o Bolsonaro com pandemia". Não fazem 5 anos. Eu tenho amigos que perderam parentes que não se vacinaram por causa desse bosta e vocês querem usar a pandemia de muleta. Vocês negaram do começo ao fim e agora quer mandar essa? O único ponto positivo desse governo Lula foi fazer a direita assumir que existia uma pandemia. Pena que vocês fizeram isso 700 mil mortos tarde demais. Enquanto vocês estão por aí babando por essa fala irrelevante do Lula, sabe o que aconteceu nesse tempo? Os deputados decidiram que só vão trabalhar um dia por semana. O resto tudo pode ser feito por um aplicativo de casa. Começaram uma frente para mudar a lei ficha limpa. Você tem deputados de direita literalmente pedindo para que corruptos não sejam punidos. O Alexandre de Moraes está defendendo operações policiais mais sangrentas. Promotores e procuradores de São Paulo decidiram se dar bônus de R$1 milhão. Os estados estão tentando acabar com as leis ambientais no ano em que o 1% mais rico emitiu a taxa de CO2 anual em 10 dias. O que deveria ser gasto em um ano para não aquecer a Terra, eles gastaram em 10 dias. Enquanto tudo isso acontece, a única coisa que se falava na direita era: nossa, olha o que o Lula falou. Por que vocês ligam tanto pro que alguém fala e não pro que as pessoas estão fazendo? Por que eu não falo do Lula? Porque eu não me importo com o que o Lula fala. Eu não quero viver nesse sistema. A solução não está nesse sistema e a única alternativa está na extrema esquerda. O comunismo é a única coisa que apresenta o fim desse sistema. Então eu preciso que o pêndulo vá para a extrema esquerda. E se eu não conseguir, se esse sistema vai destruir tudo mesmo, pelo menos eu vou tentar dar um alívio, nem que seja de alguns segundos, para as pessoas que, como eu, não aguentam mais ele.